Araújo de Oliveira, sou tecnóloga em gestão ambiental pelo Instituto Federal do Piauí, especialista em gestão ambiental pelo CEUT e mestrando em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí. Vou ministrar a vocês a disciplina de saúde e segurança ambiental. Essa disciplina tem 45 horas e será dividida em 3 unidades. Na primeira unidade, vamos discutir sobre as noções básicas sobre saúde e segurança ambiental. Na segunda unidade, vamos discutir os principais aspectos da gestão e prevenção de riscos ambientais e do trabalho. E na terceira unidade, vamos trabalhar sobre os planos e programas de saúde e segurança do trabalho, de acordo com seus objetivos, trabalhando suas especificidades. Vamos iniciar agora a primeira unidade da disciplina de saúde e segurança ambiental. Eu sou a professora Miriam Oliveira e nós vamos começar agora falando sobre as noções gerais sobre saúde e segurança do trabalho. Bom, o que seria a segurança do trabalho? É a ciência que estuda as possíveis causas dos acidentes e incidentes originados durante a atividade laboral do trabalhador, ou seja, enquanto o profissional executa suas funções dentro do ambiente de trabalho ou em exercício da sua função. Bom, o objetivo principal da segurança do trabalho é a prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e outras formas de agravo à saúde profissional provocadas dentro ou em função do seu trabalho ou do seu ambiente de trabalho. E o que seria acidente? Bom, acidente em si é um evento indesejável e inesperado que produz um desconforto, danos, ferimentos, perdas humanas e ou materiais, como por exemplo um acidente de automóvel, um atropelamento, uma queda de uma escada, um corte com uma faca de cozinha, dentre tantos outros acidentes. E o que seria o acidente de trabalho? O acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda, a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ou seja, quando o trabalhador ele deixa de ter a capacidade de cumprir a sua função. Por exemplo, a torção de um membro, ou um acidente que venha a amputar algum membro, ou que venha a causar a sua morte, dentre outras suposições. Bom, os acidentes, eles podem ser classificados em diversos tipos. Temos o acidente de trabalho, ou simplesmente acidente, que, como foi comentado, é a ocorrência imprevista ou indesejável relacionada com a sua atividade de trabalho, que venha causar uma lesão pessoal ou algum risco próximo ou remoto dessa lesão. O acidente sem lesão, que é o acidente que não causa lesão ao trabalhador, como apenas perda material, a quebra de algum equipamento, alguma coisa parecida. Temos o acidente de trajeto, que é aquele sofrido pelo trabalhador no trajeto entre a sua residência ou trabalho ou vice-versa, ou seja, quando você está indo para o trabalho ou voltando do trabalho para casa, somente nesse percurso. E ainda o acidente impessoal, que é o acidente que ocorre independente de existir um acidentado. O acidente inicial, que é o acidente impessoal, que é a causa inicial de um ou mais acidentes, ou seja, aquele que vem gerado por um e que pode provocar outros acidentes. E o incidente, que é um outro tipo de acidente, que é um acontecimento não desejado, que em circunstâncias ligeiramente diferentes pode resultar em lesões à pessoa, danos a uma propriedade, perda no processo ou danos ao meio ambiente. Esses são os tipos de acidentes. Bom, vamos conhecer agora o que seria uma condição insegura. Condição insegura são problemas relacionados ao local de trabalho, ao ambiente em que o trabalhador está exercendo sua função. Os principais exemplos são problemas de iluminação, como luz fraca, pouca iluminação, ambiente fechado, ruídos e trepidações em excesso, como máquinas operantes, britadeiras, dentre outros. Um local muito próximo de máquinas e equipamentos, máquinas grandes que podem vir a provocar algum acidente, falta de limpeza ou de ordem, bem a condição de higiene aí, passagens obstruídas, pisos escorregadios ou esburacados, escadas entre pavimentos sem proteção,
condições sanitárias insatisfatórias, que podem vir a provocar uma doença ocupacional, ventilação deficiente ou imprópria, por exemplo, um ambiente muito abafado, com a temperatura elevada ou sem oxigênio, e fornecimento de ferramentas e maquinários defeituosos para o trabalhador. Essas são algumas ideias do que seria a condição insegura. São exemplos de condição insegura, ou seja, todos estão relacionados ao ambiente de trabalho. E agora vamos conhecer o que são atos inseguros. Atos inseguros são ações praticadas por trabalhadores por falta de treinamento, de atenção, de conhecimento ou por descuido. Os mais comuns dos atos inseguros são atos imprudentes, quando você age no impulso sem dar atenção ao risco que aquela sua ação pode provocar. E a inutilização de EPI, que é o equipamento de proteção individual, que vai ser explicado posteriormente. A desmontagem ou desativação de proteções de máquinas, máquinas sem proteção, recusa de uso de EPI, operação de máquinas e equipamentos sem habilitação ou treino, quando você é imperito, você não conhece e age sem ter habilidade para aquela função. Operação de máquinas em velocidade excessiva. Estes são alguns dos exemplos mais comuns de atos inseguros que podem provocar acidentes simples até os mais graves. Vamos agora para a classificação dos efeitos nocivos à saúde. Dentre esses efeitos, nós temos uns produtos que venham a provocar efeitos nocivos. E quais são esses produtos? Temos aqui os exemplos de produtos irritantes e ou corrosivos, que vêm a provocar alterações na pele ou mucosas, como cimento, ácidos, bases. Produtos sensibilizantes que produzem alergia, como níquel, cromo, fibras sintéticas. Produtos asfixiantes, que impedem o organismo de obter a utilização do oxigênio do ar atmosférico, como monóxido de carbono e cianetos. Temos os produtos narcóticos, que produzem inconsciência, como o cloroforme, o éter, o álcool, e acetona, dentre outros. E temos os produtos neurotóxicos, que também causam esses efeitos nocivos. Eles vêm a produzir alterações no sistema nervoso, como a anilina, o chumbo, mercúrio, benzeno e solventes em geral. Temos os produtos carcinogênicos, que produzem tumores malignos, como o amianto, o benzeno, o cádmio e o cromo. E produtos mutagênicos, que produzem problemas hereditários, éteres de glicol ou chumbo, benzeno. E produtos teratogênicos, que vêm a provocar malformações no feto, no caso de trabalhadoras gestantes. Esses produtos, eles podem vir a causar efeitos nocivos à saúde e devem ter um cuidado especial no manuseio destes, para quem opera, quem trabalha utilizando esse tipo de produto ou em ambiente que esses produtos estejam sendo utilizados. Bom, e o que seria agora a saúde ocupacional? Saúde ocupacional é uma área da saúde que cuida da saúde do trabalhador, ou seja, ela age especialmente na prevenção de doenças ou problemas provenientes do trabalho. Seu objetivo é promover o bem-estar tanto físico como mental e social dos trabalhadores no exercício de suas ocupações. Por quê? Os acidentes de trabalho, eles não são ocasionados apenas por falhas humanas ou mecânicas. Eles podem acontecer em decorrência do trabalhador estar num estado com problemas de saúde. Então, por isso, a NR07, que regulamenta as normas de segurança do trabalho, ela definiu a necessidade da elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Para quê? Nesse programa ficam estabelecidos os exames médicos periódicos que cada trabalhador deve se submeter, ou seja, de acordo com a sua atividade, os riscos que ele se expõe, ele vai ter uma série de exames que ele vai ter que se submeter periodicamente para avaliar a sua condição física
e seu estado de saúde para que ele possa continuar ou não exercendo suas funções, prevenindo algumas doenças e remediando as que porventura existirem. Bom, agora vamos tratar sobre os equipamentos de proteção individual, conhecido como EPI. Esses equipamentos, um EPI, um equipamento de proteção individual, é todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade do trabalhador. Toda empresa ela é obrigada a fornecer gratuitamente aos seus funcionários e empregados os equipamentos de proteção individual de acordo com a função exercida, ou seja, de acordo com a função que aquele trabalhador vai exercer, ele recebe o seu equipamento destinado a proteger a sua integridade física, ou seja, essa luvas, capacete, de acordo com a sua função. A proteção individual pode ser através de sapatos e calçados de segurança, óculos, luvas, cintos de segurança, máscaras respiratórias, protetores auriculares, dentre outros equipamentos que venham a ser definidos conforme a função, o risco que aquele trabalhador está correndo, exercendo sua função sem o uso de algum equipamento. Temos aqui na figura ao lado um trabalhador, um operário que está portando aqui todos os equipamentos possíveis, de acordo com a função dele, de segurança e proteção individual. Seria o capacete, óculos de segurança, luvas, de acordo com o manuseio dos produtos, protetores auriculares, cintos de segurança, uniforme adequado, ou seja, vestimenta adequada, calçado com bico de aço, respirador, porque ele pode inalar algum produto ou gás impróprio, e protetor auditivo. Uso de EPI. Bom, de acordo com o tipo de proteção, cada órgão, cada parte tem um objetivo diferente. Então, o que a gente vai fazer? Para a face, o objetivo de um equipamento de proteção para a face, o objetivo dele é agir contra riscos de impacto de partículas, respingos de produtos químicos, a ação de radiação calorífica ou luminosa, como raios infravermelho, ultravioleta e calor. Para proteger o crânio, o objetivo é agir contra riscos de queda de objetos, batidas, proteção para o cabelo, etc. Que no caso é o capacete ou uma máscara, uma touca. Protetor auditivo, o objetivo é proteger contra o ruído. Aparelho respiratório é para agir contra gases, partículas e outras substâncias nocivas. Para proteger o tronco, temos o objetivo de ir contra os mais variados tipos de agentes agressores. Membros inferiores, contra materiais cortantes, abrasivos, escoriantes, perfurantes, térmicos, elétricos, químicos, biológicos e radiantes. E para os membros superiores, agir contra impactos, eletricidade, metais em fusão, umidade, produtos químicos, objetos cortantes ou pontiagudos e agentes biológicos. Os EPIs eles são divididos em dois grupos, o de uso permanente e o de uso temporário. De uso permanente são aqueles equipamentos recebidos pelo empregado para exercício de determinadas funções de uso pessoal exclusivo e permanente, ou seja, ele deve ser utilizado sempre que o trabalhador estiver exercendo sua função, permanentemente. Um exemplo disso é o capacete, óculos de segurança, botas e protetor auricular. E tem aqueles de uso temporário, que são necessários para a realização eventual de trabalhos sobre condições de risco que devem ser devolvidos após o término do trabalho, como, por exemplo, mangueiras de incêndio, extintor, máscara com filtros, etc., que são para atividades especiais. Bom, existem também os equipamentos de proteção coletivos, o EPC. Equipamentos de proteção coletiva são medidas gerais a serem tomadas em uma empresa para proteger os trabalhadores da exposição a um agente insalubre e ou perigoso. São esses equipamentos que neutralizam ou atenuam o risco na fonte, ou seja, no lugar em que o risco se manifesta. E desta forma, deve-se entender que não se trata apenas de equipamentos, ou seja, é um método, uma tecnologia, não é só
utilizar ou não um equipamento em si, é uma ação completa, é todo um método, uma metodologia para que o risco seja minimizado e os trabalhadores não sejam afetados por aquela ação. Os equipamentos de proteção coletiva são medidas de cunho coletivo para todos os funcionários, ou seja, visam a segurança de diversos trabalhadores envolvidos numa mesma atividade ou procedimento de trabalho. Alguns exemplos de EPC são sistemas de isolamento e operação de ruidosas, exaustores de poeira, vapores e gases nocivos, dispositivos de proteção em escadas, corredores, guindastes e esteiras, transportadoras, hidrantes, mangueiras para combate a incêndio, chuveiros de emergência, extintores, placas de aviso. É muito importante, quase todos os estabelecimentos que venham a ter algum tipo de risco, é importante sempre ter as placas de aviso que servem para todos os funcionários e que devem ser obedecidas rigorosamente. Exaustores, lava-óleos, fusíveis e disjuntores, guardas de proteção de máquinas, corrimão de escadas e etc. Estes são exemplos de equipamentos de proteção coletiva que servem para proteger um grupo de funcionários. E aqui do lado, fotografias de alguns tipos de proteção para ilustrar. Bom, e alguns, aqui eu vou listar para vocês os tipos de profissionais que atuam na área de segurança do trabalho, que é o engenheiro de segurança. O que o engenheiro faz, qual a função dele? Planeja o ambiente de trabalho a fim de garantir que os equipamentos e condições de trabalho não prejudiquem o trabalhador em sua função ou em sua vida futura. O técnico em segurança do trabalho, ele executa as ações planejadas pelo engenheiro e verifica se essas estão sendo realmente adotadas pelos trabalhadores e demais responsáveis e se elas estão sendo suficientes. E temos ainda os médicos e enfermeiros do trabalho, que são especializados em diagnosticar e tratar as doenças e lesões que acometem os trabalhadores nos diversos tipos de atividades. Ou seja, são esses 3 profissionais que atuam diretamente na área de saúde e segurança ambiental. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Encontramos vocês na próxima unidade. Muito obrigada pela atenção.